Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos a mais uma nossa conversa de todas as terças-feiras. Nós vamos aguardar alguns instantes, as pessoas estão sendo avisadas nesse instante que nós estamos ao vivo. Boa noite, Guilherme. E um abração para você, Guilherme. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aí no nosso canal no Instagram. Boa noite, José Dutra. Sejam bem-vindos. Nós hoje vamos falar sobre infância e espiritualidade, voltando para repercussões na educação e na saúde. Boa noite, Denise Bracarense, seja bem-vinda. Maria Bernadette Carvalho, querida Berna, obrigado do seu carinho de sempre. Nós estamos aí falando hoje um tema que a gente precisa estar refletindo todos os dias. Aqueles que me acompanham no Instagram sabem que eu tenho falado muito sobre isso. Boa noite, Zé Williams, tá bom? Seja bem-vindo de Sinop, do Mato Grosso, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui conosco, né, para conversar. Quem está aí, fique conosco até o final, participe nos comentários, perguntas. Até o final a gente vai conversando sobre isso, respondendo às dúvidas de quem esteja conosco. Se você sabe de alguém para quem esse tema seria importante, infância, educação, saúde, né? Nós vamos falar aí hoje sobre infância e espiritualidade. Então vamos aguardar aí alguns instantes ainda para as pessoas ficarem sabendo, lembrando a todos que todos os dias nós estamos no Instagram, sempre trazendo um comentário de alguma frase importante, de algum alerta sobre saúde mental e espiritualidade. E nós lembramos quem está nos acompanhando aqui que essa live não fica gravada no Instagram. Então, se você sabe de alguém para quem seria importante, entre em contato com ele, mande um aviãozinho e diz que nós já estamos ao vivo e nós vamos iniciar a nossa conversa sobre esse tema. Então vamos lá, aproveitar o nosso tempo, e eu gostaria de começar refletindo uma frase de Louis Pasteur. Louis Pasteur, né, foi um grande cientista. Ele trouxe aí para a gente uma grande contribuição na medicina, principalmente nos nossos conhecimentos da área da infecção. E ele diz: quando vejo uma criança, ela inspira-me dois sentimentos: ternura pelo que é e respeito pelo que pode vir a ser. Essa reflexão, né, começa com essa questão do que nós precisamos desenvolver na realidade das nossas vidas em relação à infância, né? Primeiro, a ternura, que envolve acolhimento, envolve cuidado. Nós
precisamos lembrar, né, que a criança ela está em desenvolvimento e ela necessita o melhor dos nossos sentimentos. Ela precisa ser acolhida, né? Ela precisa sentir que ela está com alguém que está com ela por inteiro. Porque eu tenho dito muitas vezes nos últimos tempos que o maior problema, né, que eu vejo entre pais e filhos há uma fala constante dos pais. Ah, mas o meu tempo é limitado, eu tenho que trabalhar para sustentar, para ele poder ir para a escola, para ele ter o necessário, o básico. Às vezes a preocupação é mais do que isso, né? E o problema não é o tempo, o problema é a distração. Porque muitos pais até passam muito tempo com os filhos, mas, na verdade, eles não estão atentos aos filhos. E, na maioria das vezes, eles estão atentos a algum tipo de tela, seja televisão, seja o computador, o celular. Então, nós precisamos lembrar que afeto é muito mais coisa do que estar presente de corpo, porque muitas vezes a pessoa deixa de estar presente verdadeiramente. O segundo sentimento que Louis Pasteur fala é sobre o respeito. Nós precisamos respeitar a infância, né? O número assustador de abusos e violência infantil fala desta falta de respeito. Quando essa falta de respeito, ela não passa só simplesmente pelo abuso físico, mas pelo abuso psicológico. Pais que constantemente estão em briga na frente dos seus filhos, principalmente quando eles são muito pequenos, as coisas ainda é muito complicada, né? Então, é preciso que a gente pense nisso. Boa noite, Rosana Araújo, Damas Mel, boa noite, Queiroz, Lima Rosimar, sejam bem-vindos. Obrigado aí a Rosimar, que está nos passando a nos seguir. É um prazer ter mais alguém sempre conosco, nos acompanhando nesse trabalho e nessa situação. Mas eu gostaria de trazer uma questão que eu acho muito importante. Uma questão que tem tudo a ver com esse processo entre a criança e a espiritualidade. Como é que a gente vê, na verdade, a criança que está sobre as nossas responsabilidades, sobre os nossos cuidados, sobre a nossa atenção? O que que a gente vê ali?
O que nós podemos pensar e refletir, porque isso encaminha muitas coisas no âmbito da educação e da saúde, principalmente da saúde mental. E quando a gente estava preparando essas reflexões, eu transformei essa questão em uma nova pergunta: como a espiritualidade, né, vê, na verdade, a criança? Como que a gente pode pensar nessa abordagem da criança como um espírito, né? Como algo que não é só um corpo, não é só uma mente, né? Que transcende esse processo, que essa sua consciência, né? Ela é muito mais do que essa visão reducionista, materialista nos traz e nos coloca. E aí eu fui atrás de algumas posturas, ou melhor, de algumas expressões que às vezes se fala nas religiões, para a gente pensar em alguns aspectos importantes da infância dessa criança que nós estamos falando. Não há uma preferência, primeiro, né, por essa abordagem judaico-cristã que prevalece na nossa sociedade, né, em que diz que a criatura humana, né, e aí a criança está envolvida nesse lugar, ela é imagem e semelhança do seu Criador. O que significa isso? Né? Nós não vamos caminhar para os aspectos religiosos, doutrinários. Mas o que a gente pode ver disso? Essa visão, ela nos fala de algo importantíssimo, que é as potencialidades. Se eu digo, né, que o meu espírito, o espírito de uma criança, né, é a imagem e semelhança do seu Criador, eu estou falando de potencialidades. E aí a questão da educação vem à minha mente, porque nós vamos falar sobre ela, mas educar, né? O verbo educar vem da palavra em latim educare, né? Que significa tirar de, trazer para fora. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a educação não é levar conhecimento. A educação é trazer do indivíduo as suas potencialidades.
E isso é algo muito diferente. E se eu acredito que há ali potencialidades, né, eu tenho que saber aproveitar. Boa noite quem está entrando, boa noite Rívia Fernandes, que nos cumprimentou agora. Então, nós estamos falando dessa grande questão, né, que é como ver a criança numa perspectiva de espiritualidade. Há uma outra fala cristã, né, que diz que enquanto espírito nós somos herdeiros do Pai. O que isso pode significar para a gente? Isso pode significar, e a gente deve entender, que todos nós, teríamos que ter o direito a tudo aquilo que nos é dado gratuitamente pela vida. E nessa perspectiva, nós não podemos esquecer que a fome e a miséria ainda assolam o planeta. Muitas vezes a gente mora numa cidade grande, existe fome e miséria também nas periferias, mas é muito menos intensa e muito menos marcante. Mas a gente, num país como o Brasil, às vezes você não precisa andar muito longe, né? No meu estado, eu moro em Minas Gerais, o norte de Minas, ele se assemelha muito em algumas das suas regiões à Caatinga do Nordeste, onde a miséria, a seca e a fome estão muito presentes. Então, será que a gente tem entendido que todas as pessoas, nessa perspectiva, devem ter direitos iguais e que as crianças deveriam ter esses direitos iguais? Há uma expressão em inúmeras culturas sagradas na história da humanidade que desculpe, que o espírito, o ser, é um senhor de conquistas milenares. Aí nós enfrentamos, né, a visão da própria ciência, onde os materialistas têm dificuldade da própria aceitação da essência do espírito, muito mais da dificuldade de ver uma vida transcendente, e muitas pessoas religiosas têm dificuldades de ver essa herança milenar das criaturas, principalmente no aspecto reencarnacionista, mas a gente caminha cada vez mais por uma abordagem, uma leitura, né, de heranças geracionais, né? A própria genética é uma herança, né, geracional que as pessoas têm. E isso fala de experiências, né? Fala de conquistas anteriores que se expressam na vida da criatura.
nós somos hoje resultado desse processo nessa caminhada, né? E nesse sentido, né, nós todos, e a criança não seria diferente, nós estamos aí em evolução, né? O próprio ser humano de agora não é como os seres mais primitivos quando o ser humano sai, né, daquela árvore do primata. E nós hoje, o Homo sapiens de hoje, é um Homo sapiens mais evoluído do que ele era há aproximadamente 120 mil anos atrás. Então, esse indivíduo, ele tem deficiências e ele tem aptidões. Então, estamos diante de uma criança e ela vai se apresentar no seu crescimento aspectos deficientes, e aí eu não estou falando só de deficiência física, intelectual, eu estou falando, inclusive, de aspectos éticos, morais, né? Os psicopatas primários, esses indivíduos, eles carregam deficiências morais desde pequenininhos, sendo violento, cruéis com outros meninos, com animaizinhos, né? E isso é importante a gente ver, mas eles também têm aptidões, têm habilidades, né? E isso é importante a gente ver. Se nós pensamos na criança como alguém que está residindo nesse planeta, nessa fase de transição, nesse burburinho pela qual a Terra cada vez mais passa, onde os resultados das conquistas, desenvolvimentos chegam cada vez mais rápidas, nós estamos falando de desafios. E as nossas crianças enfrentam hoje muitos desafios que uma criança há 40 anos atrás não tinha. E uma criança de 40 anos atrás, ela enfrentava desafios que uma criança há 80 anos atrás não enfrentava. Então, hoje, os desafios são maiores, né? A necessidade de pensar e repensar em como instrumentalizar essas crianças para que elas desenvolvam com melhor condição as suas potencialidades, as suas aptidões e vençam as suas deficiências, isso é muito mais complexo e exige muito maior cuidado de pais e educadores. E se a gente fala hoje da criança nessa era tecnológica que a gente está vivendo, né? Ela é uma criança que o desenvolvimento tecnológico, as conquistas que estão acontecendo, né? Ao mesmo
tempo que criam impactos positivos para uma melhor condição desse indivíduo, ele também traz impactos negativos devido ao mau uso ou uso inadequado das coisas que nós temos, né? Aos abusos. Lembrando que a palavra abuso, ela não fala só da coisa ruim, né? Porque todos os excessos de uso, eles são e podem ser, na verdade, complicados. Boa noite, Wanda Batuíra, querida amiga. Boa noite, Nívia Marink. Que prazer estar recebendo aí. Boa noite, Alisson. Né? Na nossa visão, então, vamos pensar tudo isso que eu falei dentro de um processo educativo. Dentro de um processo em que a criatura ela tem que ser estimulada a tirar de dentro dela essas habilidades e essas aptidões. E que ela também deve reconhecer as suas deficiências, os seus limites, para que ela caminhe na verdade. Então, quando a gente tenta impor isso na cabeça do outro, ele pode ouvir, e alguns podem até obedecer por terem, por inúmeras questões, mais facilidade ou foram treinados mais rigorosamente para fazerem isso. Mas tudo o que a gente busca trazer para a vida e ficar para a vida tem mais sentido e maior possibilidade de ser utilizado com adequação se isso encontra uma sinergia, uma coerência com as coisas que moram dentro da criatura. Rubem Alves, né, que foi psicanalista, teólogo, professor, escritor, né, no Brasil, para mim, um dos maiores escritores, uma das pessoas que mais fala com propriedade do ser humano. Ele diz que educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. Né? E alguém fala assim, mas então e as potencialidades? Mas o indivíduo tem que identificar isso. Ele precisa ver. E muitas vezes ele não vê essa questão dentro dele, né? Mas para que um processo de educação funcione, o educador tem que vencer os seus desafios. E entre os seus desafios, nós temos desafios muito importantes. E um deles, né, Rubem Alves fala muito claramente sobre isso. A Rosana falou que travou, eu queria ver se vocês falarem, eu não sei se está travado aí para as pessoas.
Alguém poderia aí nos colocar, Rosana falou isso, se nós já voltamos aí, travar. Voltou? Então tá bom. Então, para nós, um grande desafio do educador, segundo o que Rubem Alves fala, é aprenda a gostar, mas gostar mesmo das coisas que deve fazer e das pessoas que o cercam. E ele mais à frente nesse texto, ele vai falar que quando a gente, né, faz isso, a gente descobrirá que a vida é muito boa e a gente vai se tornar uma pessoa muito querida pelas pessoas. E por que que isso é importante? Porque quando eu faço o que eu gosto, eu faço da melhor forma possível. Dentro desse contexto, Rosana, nós provavelmente estamos tendo dificuldade aí da internet, né? Então a gente tá, se ficar muito difícil, pode fazer perguntas, a gente esclarece, né? Para mim aqui o vídeo está seguindo normalmente, né? Então a gente precisa gostar do que faz, até porque educar não é dizer sim. Educar, na grande maioria das vezes, é dar limite, é saber dizer não para a criatura. E para dizer não e a criatura continuar me tendo como referência, eu tenho que saber fazer isso de uma forma muito tranquila. E o que que a gente encontra de desafio? Nós temos pais que viveram ou vivenciaram ou vivem processo de rejeição dos seus filhos. Porque eles vieram num momento indesejado, porque eles queriam outro tipo de vida, tudo isso dentro dessa perspectiva. Acontece, né, que essas pessoas elas não vão dar conta desse processo, né, de fazer e gostar daquilo que lhes trouxe dificuldades. Alguns pais, né, esperavam, tinham expectativas dos filhos e eles nascem com o gênero diferente, nascem com alguma dificuldade, com um grande desafio, e isso, né, delimita o processo. Na questão dos educadores, muitas pessoas ainda trabalham na educação só por causa, né, de ter um salário, de sobreviver, e aí isso tudo fica mais difícil e mais complicado. Dentro de uma proposta educativa, né, e nós vamos lembrar que esse processo educativo ele vai ser importante na condição de saúde mental da criança, nós temos grandes desafios. Não é um só. São muitos desafios. E eu separei para a gente conversar
6 grandes desafios, 6 áreas do processo de educação, 6 questões que têm a ver profundamente com saúde mental na infância, para a gente conversar. O desenvolvimento das potencialidades, a questão dos limites, a questão da moral e da espiritualidade, a questão da formação intelectual, a questão do trabalho e da responsabilidade e a questão da sexualidade. E é sobre isso que nós vamos refletir agora. Boa noite, Célia. É atrasada, mas chegou. Mas nós sabemos aí que muita coisa disso é o seu dia a dia. A Célia chegou aqui falando com a gente. Do atraso dela, a Célia é uma grande psicóloga infantil, tem um trabalho lindo. Eu acompanho isso tudo aí nas redes sociais. Fico encantada com o cuidado que ela faz o trabalho com crianças e adolescentes. Vamos pensar nas potencialidades. A gente precisa, no desenvolvimento das potencialidades das crianças, ter a habilidade de reconhecer uma potencialidade que está à nossa frente. Isso é muito importante, muito importante. E aí, mais uma vez, eu me utilizo do Rubem Alves. O pessoal fala assim, o senhor é psiquiatra, só gosta de literatura para falar sobre os temas. Eu aprendi muitos anos atrás com uma grande psicóloga, uma professora maravilhosa que eu tive de psicologia sistêmica, chamada Zélia Nascimento, né? Que os poetas e os escritores falam e conhecem melhor a alma humana do que os psicólogos e os psiquiatras. Embora muita gente possa não ficar satisfeito com essa abordagem, eu, na minha experiência, também acho isso. E ele fala uma coisa, falando de escola, de educadores. E ele diz assim, né, falando dessas necessidades, do que fazer. Para isso existem as escolas. O que ele vê que as escolas devem fazer? Não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. E ele vai dizer por quê. Porque as respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. Nós queremos dar e aprontar, né, conceitos prontos e fechados para as crianças. E tem gente, e é muita gente, que acha que isso é educação. Né? Isso não fica na aula. Ah, mas uma criança que aprende determinados valores, ela vai fazer isso para o resto da vida. Se aquilo tiver sintonia com a sua alma, com o seu espírito. Senão,
Ele vai ser visto como um filho rebelde e a filha rebelde, e as coisas vão ficar nesse lugar. Dar pronto não resolve. E aí eu vou falar de uma coisa que anda incomodando a todo mundo quando eu falo disso o tempo todo, eu deve estar cansado, né? Celular, tablet e computador é dar pronto. E isso, em muitas coisas, é piorar profundamente a vida das nossas crianças. E aí, nessa hora de dar esse tipo de coisa pronta, é muito interessante que somos as ideologias extremistas, porque os dois lados extremos, para ficar livres das crianças, do incômodo que elas são muitas vezes na cabeça deles, eles dão isso para dar sossego. É fácil, é só olhar. Entra num restaurante, entra em qualquer lugar, eles põem os meninos encostados, sentados no corredor do shopping, vão fazer as coisas, vão sentar para tomar uma cerveja, para a criança não incomodar. Muito pouca gente está preocupada em dar vida real para a criança brincar na natureza, no barro, na água, subir na árvore, fazer as coisas que a minha geração fazia constantemente. Nós não tínhamos muitos brinquedos nesse sentido, né? É, a minha geração, eu fui criado em Belo Horizonte, mas Belo Horizonte, na minha época, a minha rua, é, no final da tarde, no início da noite, as crianças e os jovens estavam todos na rua brincando, brincando de rouba-bandeira, de polícia e ladrão, de bente alta, é, de um monte de situações, e a gente brincava na terra, subia em árvore, andava pelo mato, isso tudo, né, que crianças muitas não conhecem. Então, nós vamos, né, mas por que a gente até evita facilitar que as crianças perguntem? Porque pergunta incomoda. E a gente não quer ser incomodado. Toda pergunta nos incomoda, principalmente se eu não sei, né, eu sou ignorante daquela resposta, ou se eu falo de algo e aquela pergunta me fala do oposto, mostrando a minha incoerência. A gente, né, muitos de nós vivemos muitos processos complexos, porque a gente recebeu muita resposta pronta, muitas vezes era ilusão, fantasia ou mentira. E as pessoas são capazes de passar e olhar isso lá atrás e achar que aquilo estava certo. Eu aprendi criança muita mentira. Eu aprendi criança que menino vinha da cegonha. Eu aprendi quando criança que eu podia escrever uma carta para o Papai Noel e que ele ia trazer aquilo que eu tinha pedido. E eu tinha a ilusão que todo mundo que escrevesse essa carta, ele ia ganhar um presente.
Acho que nós voltamos, agora eu fui avisado, né, que a conexão estava baixa. Espero que tenha voltado aí. Alguém possa me dizer se está travado, se já voltou? Célia, Rívia, podem me dizer aí como é que nós estamos? Se já foi reconectado? Aqui tá ok aí, Valéria? Então tá bom. Espero que esteja com todo mundo. Mas a gente aprendeu muita mentira. Eu, na escola, em determinadas matérias, eu aprendi um absurdo, né? Eu ouvi isso de pai, ouvi isso de familiares, que comunista é quem come criança, né? Eu falo que quem come criança, né, não é uma questão ideológica, né? Em algumas coisas é educação, em outras questões é patologia, né? Eu fui criado dizendo que eu não podia tomar leite e comer manga, né? Que aquilo matava. Então, isso é que é bom de educação. Pode fazer, mas a educação hoje ainda é muito ruim. Sabe por quê? Porque nós somos maus educadores. Nós somos muito pouco preparados para dar perguntas para os nossos filhos, porque os nossos filhos fazem perguntas e a gente às vezes não sabe responder. Papai, por que eu não posso dizer mentira se você disse mentira no telefone para o titio? Como é que a gente faz com isso? É as perguntas que fazem a gente refletir. São as perguntas que transformam a vida, que fazem desenvolver a humanidade, que nos transformaram em homens tecnológicos. A gente tem que entender que nós temos que dar limites. Não porque a pessoa tem que estar subjugada aos limites que eu dei, mas porque a criança e o jovem têm que aprender que numa vida de relacionamento existe sempre limites, que a terra ela tem limites, que à medida em que eu abuso da terra, eu vou ter respostas da terra, como nós estamos vivendo os problemas climáticos todos. Nós temos que entender, né, que todos nós temos limites. Primeiro, porque nós não somos perfeitos, e sendo humanos, nós temos recursos determinados e nós não podemos fazer coisas. Nós não podemos subir no sétimo andar e pular porque nós vamos ser capazes de voar. Nós não temos asa, nós não temos capacidade disso. Então, as pessoas têm que entender isso. E ultrapassar os limites não é um erro menor do que ficar aquém deles, diz Confúcio. Então, nenhum lado, nenhum outro é um lado bom. Nós temos que entender as crianças que elas têm horários, elas têm regras, elas têm ordens. Sim, elas têm que brincar, depois guardar os brinquedos, elas precisam ter horário para alimentar, para estudar, para dormir,
para brincar. Mas nós, muitas vezes, negociamos com esse limite. O limite, por exemplo, do celular ou da tela, ele muitas vezes modifica com a conveniência de quem está cuidando daquela criança naquele momento. Então, há um mestre da yoga, chama De Rose, ele diz que obstáculos e dificuldades fazem parte da vida. E a vida é a arte de também saber superá-los. Mas nós temos que saber quais são os nossos limites, senão a gente vai ficar tentando superar e fazer coisas absurdas. Quando a gente esquece, por exemplo, que a gente é ser humano e a gente está querendo vencer cada vez mais dentro das Olimpíadas recordes de coisas que a máquina humana tem limites e não tem condições de fazer mais do que aquilo. Por que, que tanto atleta, tantos, né, jogadores estão enfrentando aí muitas lesões? Porque se ultrapassa determinados limites pelas exigências que se fazem desses lugares. Então, como eu já falei, amar é também saber dizer não. Outra questão importante, né, é trazer para a criança, né, os aspectos morais da vida e a espiritualidade. Né? Toda criança ela é um mundo espiritual em construção. Então, o amor, o limite e a atenção que damos hoje, eles são as bases que consolidarão o seu espírito amanhã. Então, não basta dar amor, né, se você não dá limite. Não tem jeito de dar limites adequados sem estar atento. Amor exige atenção, disponibilidade. Né? E a espiritualidade na infância, ela nasce do encantamento. Ela começa na revelação e na contemplação do que seja simples, né? Na escuta sem pressa do que o mundo traz. E aí, nesse lugar, a gente vê as crianças, às vezes, muito mais sensíveis às coisas da vida do que nós mesmos. A questão da ética, do respeito do outro, do cuidado, da disponibilidade de servir, de ajudar, isso não é experiência que você ganha na escola, isso não é experiência que cai do céu. Isso é uma construção da alma quando ela se desperta para essas coisas. Né? E muitas vezes nós adultos não temos a sensibilidade que as crianças têm. Eu, às vezes, comento uma história real. Um grande amigo foi para o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG, que nós somos padrinhos aqui em casa, e a minha esposa já foi à África, onde funciona um desses trabalhos, que é em Moçambique, né, várias regiões da África, aqui no Brasil. Essa ONG trabalha um trabalho muito bonito, apoiado por muitas pessoas que veem nesse trabalho a grande seriedade, e ele foi trabalhar. Ele estava lá com as crianças, num lugar de muita miséria, e ele estava com dois daqueles chicletes que
né? São umas fitas. E ele esqueceu, não reparou e colocou um chiclete na boca. E ele viu que uma criança tinha visto ele fazer aquilo. E ele ficou incomodado e foi lá e deu aquele último chiclete que ele tinha para aquela criança. E ele disse que nunca ele ficou tão envergonhado na vida de ver alguém tão grande e ele se sentir tão pequeno. Porque estavam próximos a ele umas 4 ou 5 crianças, e essa que viu. Ela pegou os chicletes e partiu pedacinho por pedacinho, pôs na boca de cada uma daquelas crianças que estavam ali. Esse mundo espiritual está dentro da criatura. E a educação é convite para tirar isso de dentro do indivíduo. E elas têm um encantamento que permite tirar essas coisas de dentro delas. E qual que é essa importância da espiritualidade na infância? Então, assim como os adultos, a criança possui experiências espontâneas e genuínas com o sagrado. E essas experiências são tão respeitadas e importantes que hoje existe no mundo uma associação internacional para a espiritualidade infantil. É a IACS, né? Existem inúmeros periódicos que discutem sobre a espiritualidade infantil. E até uma revista científica que, desde 1996, publica temas específicos sobre espiritualidade nas crianças. Essa revista é a International Journal of Children's Spirituality. Então, nós vamos ver que isso é fundamental na caminhada da criança, né? A formação intelectual, né? E nós precisamos entender que formação intelectual não é educação, é instrução. Muitas vezes os pais passam esse processo de educação para a escola ou para terceiros, e quem deveria ser verdadeiramente educador deveriam ser os pais. Voltando mais uma vez em Rubem Alves, que eu gosto muito, ele diz que suspeito que nossas escolas ensinem com muita precisão a ciência de comprar as passagens e arrumar as malas, mas tenho sérias dúvidas de que elas ensinem os alunos a arte de ver enquanto viajam. Então, nós ensinamos muita técnica, muita intelectualidade, mas nós tiramos da criatura, né, esse aspecto, né, afetivo, esse aspecto emocional positivo da relação com as coisas, com o outro, consigo mesmo, né? Nós não podemos nos esquecer disso, né? Tem, é importante que eu possa aprender a fazer um objeto adequadamente com argila, mas é importante que eu também aprenda quais são as sensações, as emoções que eu sinto
quando eu toco na argila. E como eu posso compreender isso, que para alguns é incômodo, para outros é prazeroso, e tanto que é incômodo e prazeroso pode ser um ensinamento importante nesse contexto da nossa aprendizagem. Então, tem muita preocupação de aprender muita coisa, e não é que a gente não tenha que aprender, eu acho até que a gente aprende pouco, né? Porque uma das coisas mais importantes do aprendizado é leitura, e leitura hoje não é valorizada. Ah, mas a gente manda o filho ler e você lê. Como é que uma criança vai querer ler se ele estiver lendo o dia inteiro, se lê, né, a chamada do Instagram, uma piadinha do TikTok, mas você não está ocupado com leitura, né? E é essa leitura que melhora a memória, melhora a atenção, melhora inúmeras coisas na vida do indivíduo, né? A capacidade de reflexão, de fazer pergunta, né? Eu falo que a gente não quer isso, né? Os políticos do Brasil, independente do lado político que seja, eles falam que querem muita educação, mas ou eles empobrecem ou não dão oportunidade à educação, porque um povo educado vai refletir se a gente merece e deve continuar, né, com um grupo de políticos tão corruptos como a gente vive no Brasil, né? Então, isso é importante a gente pensar. Nós devemos nos preocupar em ensinar às nossas crianças trabalho e responsabilidade. Tem saído, né, nas redes sociais várias reportagens sobre os grandes resultados que principalmente o Japão tem em fazer com que as crianças, desde pequena, desenvolvam trabalhos pequenos a fazeres em casa. O quanto isso melhora a autoestima, melhora a capacidade de escolha e de crescimento. E aí nós vamos fazendo algumas perguntas que a gente já leu muitos anos atrás. Onde o problema de ensinar aos pequenos a esticar a cama de onde se levantaram? Onde a dificuldade de fazer-lhes atender a essa ou aquela pequena higiene doméstica? Onde a impossibilidade de que aprendam a pregar um botão ou costurar uma bainha? Como ignorar que é importante para crianças e jovens lavar ou passar uma peça do vestuário para si ou para alguém que precise? Então, nós temos que ter bastante clareza, né? Que as crianças devem aprender desde pequenas essas coisas. O Guilherme, o Guido Dornas, BH, tá? E nem para isso serve. Quem lê sabe fazer um prompt, quem lê sabe o, né, sair de um questionamento, né? Aí quem nunca leu profundamente não sabe perguntar e tampouco interpretar as respostas. Certamente, né? Você que gosta muito de ler, né? Essa é uma realidade, né? As pessoas não têm esse recurso, isso fica bastante difícil. No campo da sexualidade, as coisas ainda ficam mais difíceis, né? Muita gente acha que tem que reprimir. Eu falo que tudo que a gente fecha nas mãos sai pelos dedos. Repressão não resolve nada. Ah, tem gente que acha
que pode tudo. A gente não pode tudo, a gente tem limite. Então as coisas não passam por aí. E eu falava de sexualidade outro dia, e eu volto sempre quando falo, uso um texto dentro da doutrina espírita, do benfeitor de Chico Xavier, Emmanuel, de um livro que chama Vida e Sexo, que para mim é um roteiro importante de sexualidade. E ele nos traz alguns princípios que eu queria dividir com vocês nesse nosso caminhar. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. E eu queria reforçar, para a gente interromper a nossa caminhada, né? Falar de algumas outras coisas sobre espiritualidade na infância como recurso em saúde. Os pesquisadores têm voltado o olhar para a espiritualidade da criança que passam por situações delicadas, como o divórcio dos seus pais ou a iminência da morte. Nos estudos, eles apresentam a importância da espiritualidade para a construção da resiliência através de um programa de orientação espiritual. Então, isso é importante, muito importante. O Gui está perguntando assim, como é que fica meu Pedroca especial nessa visão? Eu já te falei, volto a falar, né? Crianças como Pedro, né? Ele, ele é portador da síndrome de Down e ele tem algumas síndromes outras complexas. Ele, ele é uma criatura angelical. Você só vê ele com um sorriso. Ele mostra isso o tempo todo, apesar de toda a dor que ele carrega na vida dele. Então ele só pode ser um anjo, né? Isso é uma criatura que nos ensina muito mais que aprende nesse momento, né? Eu acho que isso é importante. Ainda dentro dessa perspectiva, a criança pode ter experiências espirituais com Deus. Isso não significa religião em si, mas uma espiritualidade, às vezes, natural do ser humano, como alguns estudiosos apresentam. A relevância desse olhar pode ser observada na revisão feita em 1989 da Declaração dos Direitos da Criança, que aborda que a criança tem o direito de desenvolver todos os aspectos da sua vida, inclusive o aspecto espiritual. E nós sabemos que a espiritualidade, ela reduz, né, o abuso de drogas, né, crianças que são criadas e vivenciadas com essas ferramentas, e elas têm menos risco de suicídio, né? Têm menos risco de delinquência. Então, tudo isso tem que ser pensado na vida. Célia perguntou, por favor, o nome do livro sobre sexualidade chama Vida e Sexo. O autor espiritual Emmanuel. É um livrinho fininho, mas extremamente faz a gente refletir muito sobre esse tema, né? E a gente tem que ver, né, que existem inúmeros trabalhos voltados para a relevância
da espiritualidade na infância e a importância da espiritualidade nos cuidados dos hospitais, nos quadros clínicos ligados à doença e também no âmbito do exercício da psicologia. Então, quando a gente trabalha, né, esses valores de empatia, compaixão, quando a gente trabalha com a criança o aprendizado da gratidão, da benemerência e de tantas outras coisas, os resultados são muito importantes. E o que a gente precisa fazer? Muita coisa é falada. Então, qual que deve ser o nosso papel? E aí nós vamos buscar numa pessoa que o seu trabalho ele atinge a infância profundamente até hoje. E não é só a criança, é a criança que mora na gente. Pelo menos na minha experiência, às vezes que eu pude, né, vivenciar o trabalho desse homem, a minha criança, ela brota e é uma felicidade muito grande, que é o Walt Disney. E que ele diz que a maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Lembramos mais uma vez que entrou aqui o final, que nós não deixamos gravada, a equipe está gravando, ela vai editar e ela vai para o nosso canal. E quem não conhece o nosso canal ainda, que está começando a nos seguir, né, vai lá no YouTube, canal Dr. Roberto Lúcio, é um canal de saúde mental e espiritualidade. Eu tenho mais de 300 vídeos no meu canal sobre temas variados em saúde mental e espiritualidade. Então, vão lá, um momento rapidinho, se inscrevam, é importante para a gente, porque aí a plataforma sabe que mais gente quer conhecer esses assuntos e divulgam, transmitem essas informações para outras pessoas. Vão lá e marcam o sininho, que toda semana nós temos uma novidade. Então, acompanhe-nos no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. Todos os dias nós temos alguma fala sobre saúde e espiritualidade, né? Para a gente é uma imensa alegria, primeiro porque a gente está fazendo aquilo que a gente acredita, tentando colocar qualidade nas informações da rede social. Não é porque não tem gente falando disso, mas porque a gente precisa de coisa, fugindo disso do mágico, do ilusório, que você fica rico em 7 dias, poderoso, que você vai ficar eternamente Peter Pan, né? Você não vai ficar envelhecido nem nada, belo, esse monte de coisa ilusória que as pessoas sofrem e que veem as pessoas fazerem, ouve que a gente falar que a maioria dessas coisas não são realidade, mas as pessoas não acreditam. Então aqui a gente tenta fazer alguma coisa de qualidade daquilo que a gente acredita. Na minha experiência como psiquiatra e terapeuta há mais de 43 anos, ou melhor, nessa próxima quinta-feira eu estou completando 44 anos de formado, né? Mas já trabalhava com psiquiatria há uns 2 anos antes, então eu trabalho com psiquiatria e comecei trabalhando muitos anos só com psiquiatria infantil, né? Há 46 anos. Então, eu divido essa experiência naquilo que eu acredito, que eu faço e tento fazer da melhor forma possível. No mais, para quem estava no nosso vídeo, bom dia, boa tarde, sejam sempre bem-vindos. Nós sempre estamos trazendo uma novidade. Para aqueles que estão conosco ao vivo,
Boa noite, bons sonhos, que vocês durmam e amanheçam bem. Um beijo para todo mundo. Obrigado aí, Célia, aprendendo. A gente aprendeu também muito com você. Obrigado, Guilherme. Fiquem todos, né, em paz. Um beijo no coração e até a próxima terça-feira.